Há um momento na vida em que as palavras se esgotam, em que os apelos perdem sua força, em que as explicações se tornam desnecessárias. É o momento em que você decide ficar em silêncio, não por covardia, mas por dignidade. É quando sua alma compreende que já não pode continuar implorando por amor, onde só encontra indiferença, e que o silêncio se torna o eco mais poderoso que já criaram. Porque o silêncio de quem uma vez gritou de dor tem uma ressonância que penetra nos cantos mais profundos de quem acreditava que você estaria sempre disponível para seus caprichos emocionais. Jung entendeu profundamente essa dinâmica psicológica quando explicou como as pessoas lançam suas sombras não integradas sobre aqueles que estão dispostos a recebê-las. Durante anos, talvez décadas, você tem sido o destinatário silencioso das frustrações de outras pessoas, o refúgio emocional de alguém que descarregou em você tudo o que não sabia processar dentro de si. Você inadvertidamente se tornou o terapeuta não remunerado, o salvador constante, o pano choroso de alguém que só aparecia quando precisava de conforto, mas que desaparecia quando você exigia o mesmo cuidado que sempre oferecia tão generosamente. Seu silêncio atual não é uma decisão impulsiva ou um ato de vingança calculada. É a consequência natural de um profundo processo interno, uma transformação alquímica, onde o chumbo da codependência é transmutado no ouro da autoestima recuperada. Você chegou a este ponto depois de 1000 tentativas fracassadas de comunicação, depois de explicações que caíram em ouvidos surdos, depois de apelos que foram interpretados como fraqueza e não como a vulnerabilidade sagrada que eles realmente representavam. Quando você finalmente decide ficar quieto, algo fundamental muda na dinâmica relacional. A pessoa que se acostumou com sua disponibilidade incondicional, de repente se encontra com um vazio que não sabe interpretar. Suas mensagens matinais não são mais perguntando como ele acordou, não são mais suas ligações noturnas oferecendo apoio durante suas crises. Não são mais sua presença constante, agindo como um bálsamo para suas feridas auto-infligidas. Esse vazio os confronta com uma realidade que eles vinham evitando habilmente: a responsabilidade por suas próprias emoções. Jung observou que o inconsciente só reage a impactos profundos, a rupturas significativas que quebram padrões automáticos de comportamento. Seu silêncio representa exatamente esse tipo de impacto. É o terremoto psíquico que abala os alicerces sobre os quais essa pessoa construiu seu relacionamento com você. Eles não podem mais lançar sua sombra sobre você porque você não está mais lá para recebê-la. Eles não podem mais desabafar sua frustração porque você não responde mais às suas provocações. Eles não podem mais manipular sua empatia porque você retirou sua energia emocional dessa dinâmica tóxica. Esse recuo energético gera no outro uma experiência completamente nova e profundamente desconfortável: o confronto direto com sua própria consciência. Sem suas explicações constantes que suavizaram seus erros, sem suas justificativas que minimizaram seu desrespeito, sem sua presença que agiu como um amortecedor emocional, eles ficam cara a cara com o eco de suas próprias ações. E esse eco ressoa com clareza brutal no silêncio que você criou. O silêncio, quando nasce do amor próprio e não do ressentimento, tem uma qualidade particular que é impossível de manipular ou distorcer. Você não pode argumentar contra ele, não pode negociar com ele, não pode chantagear emocionalmente. Ele simplesmente existe, firme e inquebrável, como uma parede invisível, mas impenetrável, que protege sua paz interior de futuras invasões emocionais. Essa firmeza desarma completamente as estratégias manipuladoras que antes funcionavam perfeitamente para mantê-lo viciado em ciclos destrutivos. Durante esse processo de silêncio, você experimentará uma profunda transformação interior. Inicialmente, pode parecer desconfortável porque você está tão acostumado a se expressar, se explicar, justificar seus sentimentos e decisões, que ficar em silêncio
É como trair sua natureza comunicativa. Mas aos poucos, você descobrirá que esse silêncio não é vazio, mas cheio de significado, cheio de tudo o que você não precisa mais repetir, porque já foi dito o suficiente sem realmente ser ouvido. Neste espaço silencioso, você começará a se reconectar com sua voz interior, aquela voz sábia que foi ofuscada pelo barulho constante de tentar salvar relacionamentos intransponíveis. Você redescobrirá o que realmente pensa e sente quando não estiver preocupado com a forma como suas emoções afetarão a outra pessoa. Você perceberá quanta energia tem investido para manter à tona a estabilidade emocional de alguém que nunca demonstrou o mesmo nível de preocupação com seu bem-estar psíquico. Enquanto você experimenta essa reconexão consigo mesmo, a pessoa que não soube valorizá-lo inicia seu próprio processo, embora muito menos agradável. Sem a sua presença constante agindo como um espelho que refletia apenas seus aspectos positivos, eles começam a ver seu próprio reflexo não filtrado. Eles veem a solidão que geraram com seu egoísmo, a frieza que projetaram quando você precisava de calor, a indiferença que mostraram à sua dor genuína. Esse confronto com sua própria sombra projetada é extremamente desconfortável para a psique humana. Jung explicou que a maioria das pessoas prefere projetar seus aspectos não integrados nos outros, em vez de fazer o trabalho interno de reconhecer e processar suas próprias feridas. Quando eles não têm mais sua presença como tela de projeção, eles são forçados a lidar diretamente com todo esse material psíquico não processado. É provável que, nesta fase, eles tentem provocá-lo de várias maneiras. Eles podem enviar mensagens nostálgicas, lembrando-o dos bons momentos compartilhados, esquecendo-se convenientemente de mencionar toda a dor que causaram a você. Eles podem tentar gerar culpa, sugerindo que seu silêncio é cruel, que você está sendo injusto, que não está dando a eles a chance de se explicarem, como se eles não tivessem anos de oportunidades que desperdiçaram consistentemente. Eles também podem recorrer à triangulação, usando amigos ou familiares em comum para enviar mensagens indiretas, para obter informações sobre seu estado emocional, para gerar pressão social que o leva a quebrar o silêncio. Todas essas manobras decorrem do desespero que experimentam quando percebem que pela primeira vez em muito tempo não têm controle sobre seu comportamento, não podem prever suas reações, não podem manipular suas emoções. Sua tarefa durante este período é manter a firmeza sem cair na tentação de responder à dor ou à nostalgia. Toda vez que você sentir vontade de quebrar o silêncio, lembre-se por que chegou a esse ponto. Lembre-se de todas as vezes que você tentou se comunicar com amor e foi recebido friamente. Lembre-se de todas as vezes que você ofereceu sua vulnerabilidade e ela foi usada contra você. Lembre-se de todas as vezes que você pediu o mesmo respeito que sempre deu, e isso foi interpretado como uma exigência irracional. O silêncio mantido com consciência e propósito torna-se uma forma de meditação ativa, um espaço sagrado onde você pode processar tudo o que experimentou sem interferência externa. Neste espaço, você descobrirá aspectos de si mesmo que foram enterrados sob anos de codependência. Você se reconectará com seus próprios desejos, com suas próprias necessidades, com seus próprios sonhos que você pode ter deixado de lado para manter a harmonia em um relacionamento fundamentalmente desequilibrado. Jung enfatizou que o processo de individuação, esse caminho para a totalidade psicológica, requer necessariamente períodos de solidão consciente onde podemos integrar todas as partes fragmentadas de nosso ser. Seu silêncio atual representa exatamente esse tipo de período sagrado. É uma oportunidade de se reunir consigo mesmo, de curar as feridas que os outros abriram, de reconstruir a autoestima que foi corroída pela falta de reciprocidade emocional. Durante esse processo de reconstrução interna, a pessoa que não soube valorizá-lo continua lidando com as consequências de sua ausência. Eles começam a lembrar com dolorosa clareza
todos os gestos de amor que consideravam garantidos. Eles se lembram de sua risada, que não ouvem mais. Eles se lembram do seu conselho, que não estão mais procurando. Eles se lembram de sua presença, que eles não sentem mais. Cada lembrança se torna um lembrete de tudo o que eles perderam por sua incapacidade de retribuir o amor que receberam tão abundantemente. Essa experiência de perda os conecta, talvez pela primeira vez em anos, a uma vulnerabilidade genuína. Eles não podem mais manter a fachada de autossuficiência emocional, porque sua ausência deixou um vazio óbvio demais para ser ignorado. Eles percebem que grande parte de sua estabilidade emocional dependia de sua presença constante, seu apoio incondicional, sua capacidade infinita de perdão e compreensão. O impacto mais profundo do seu silêncio não é imediato, mas progressivo. Com o passar dos dias e semanas, a realidade de sua ausência se torna mais tangível, mais definitiva. Eles não podem mais se consolar pensando que é apenas uma fase temporária, que você acabará voltando para procurá-los como sempre fez após cada conflito. Seu silêncio prolongado envia a mensagem mais clara possível. Desta vez é diferente. Desta vez não há como voltar atrás. Desta vez, a decisão é final. Essa compreensão gera neles uma gama complexa de emoções que vão desde a negação até a eventual aceitação, incluindo raiva, negociação e depressão. É um processo de luto pela perda de algo que eles nunca souberam apreciar enquanto o tiveram. Eles começam a entender, mesmo que tardiamente, o verdadeiro valor do que rejeitaram, ignoraram ou maltrataram por tanto tempo. Jung observou que as pessoas muitas vezes não valorizam o que têm até perdê-lo, porque a mente humana tende a dar como certo o que está constantemente disponível. Seu silêncio quebra essa dinâmica definitivamente. Você não está mais constantemente disponível. Você não é mais previsível. Você não pode mais ser dado como certo. Essa nova realidade os obriga a reavaliar completamente a narrativa que construíram sobre o relacionamento e sobre você como pessoa. Enquanto eles navegam nessa dolorosa reavaliação, você continua a se fortalecer em seu silêncio. Você descobre que pode ser feliz sem a validação deles, que pode se sentir completo sem a aprovação deles, que pode experimentar a paz sem a presença deles. Essas realizações são libertadoras e aterrorizantes ao mesmo tempo, porque significam que todo o sofrimento que você experimentou tentando manter essa conexão foi, em grande medida, desnecessário. Seu crescimento durante este período de silêncio não passa despercebido. Há uma energia diferente em você, uma presença mais sólida, uma confiança que não existia quando você estava constantemente preocupado em manter a harmonia com alguém que não demonstrava a mesma preocupação com seu bem-estar emocional. Essa transformação é visível para aqueles ao seu redor e especialmente palpável para a pessoa que perdeu o acesso à sua energia. O silêncio também permite que você desenvolva relacionamentos novos e mais saudáveis. Quando você não está mais emocionalmente esgotado por uma dinâmica tóxica, você tem mais energia disponível para investir em conexões genuínas, em pessoas que realmente valorizam sua presença e retribuem seu afeto. Essas novas experiências relacionais mostram, por outro lado, o quão disfuncional era sua situação anterior. À medida que sua nova vida toma forma, a pessoa que não sabia como valorizá-lo percebe que não é apenas sua presença que ela perdeu, mas também a oportunidade de conhecer essa nova versão fortalecida de você. Você não é mais a pessoa que implorou por atenção, que implorou por amor, que se contentou com migalhas emocionais. Você é alguém que conhece seu valor, que estabelece limites claros, que não negocia sua dignidade. Essa transformação representa a perda mais significativa para eles, porque eles percebem que mesmo que conseguissem reconquistá-lo, eles não seriam mais capazes de se relacionar com você a partir dos velhos padrões disfuncionais.
Eles teriam que aumentar seu próprio nível de consciência e responsabilidade emocional para viver de acordo com quem você se tornou. E para muitas pessoas, esse nível de crescimento pessoal se mostra muito desafiador ou ameaçador para seu ego. O vosso silêncio ensinou-lhes a lição mais preciosa que poderiam aprender: que o amor não está infinitamente disponível, que a paciência tem limites, que a dignidade humana não é negociável. Alguns integrarão esta lição e a usarão para crescer e melhorar seus relacionamentos futuros. Outros resistirão e continuarão a repetir os mesmos padrões destrutivos com outras pessoas. Mas isso não é mais sua responsabilidade ou problema seu. O verdadeiro poder do seu silêncio reside no fato de que ele o libertou da necessidade de ser responsável pelo crescimento emocional de outra pessoa. Você não precisa mais ser sua terapeuta, sua mãe emocional, sua salvadora constante. Você pode simplesmente ser você mesmo em toda a sua complexa humanidade, sem a pressão de manter a estabilidade psíquica de outra pessoa à tona. Esta versão permite que você acesse níveis de criatividade, produtividade e felicidade que foram bloqueados por anos de exaustão emocional. Você descobre projetos que abandonou, sonhos que adiou, aspectos de sua personalidade que adormeceram. Seu silêncio não impactou apenas aqueles que não sabiam como valorizá-lo, mas impactou você da maneira mais positiva e transformadora possível. No final, seu silêncio se torna o presente mais generoso que você poderia dar a si mesmo e à pessoa que o machucou. Deu-lhe a oportunidade de se reconectar consigo mesmo e reconstruir sua vida a partir de bases mais fortes. Isso lhes deu a oportunidade de confrontar seus padrões destrutivos e potencialmente crescer como seres humanos. Se eles aproveitam ou não essa oportunidade, não é mais sua responsabilidade, e essa compreensão é a liberdade mais profunda que você pode experimentar. Seu silêncio agora ressoa como um testemunho de sua força interior, de sua capacidade de escolher a si mesmo quando necessário, de sua coragem de quebrar ciclos disfuncionais, mesmo que isso significasse ficar temporariamente sozinho. É o eco de uma dignidade recuperada, de uma autoestima reconstruída, de um amor próprio finalmente posto em prática. E esse eco continuará reverberando na consciência daqueles que não souberam valorizá-los muito depois de terem encontrado a paz e a felicidade que sempre mereceram. Mas agora devemos nos aprofundar nos aspectos mais sutis e complexos desse processo transformador. Jung entendeu que o silêncio consciente não é simplesmente a ausência de comunicação, mas um estado alterado de consciência que permite que surjam verdades que estavam escondidas sob camadas de ruído emocional. Quando você decide calar a boca para sempre, você não está apenas retirando sua voz do espaço relacional, mas está criando um vazio sagrado onde seu verdadeiro poder pessoal pode se manifestar. Esse vazio que você gera com o seu silêncio atua como um espelho implacável para outra pessoa. Sem suas respostas automáticas, sem suas reações previsíveis, sem sua presença emocional que estava sempre disponível para absorver suas projeções, eles ficam cara a cara com sua própria psique nua. É como se eles estivessem vivendo em um quarto com espelhos distorcidos que sempre lhes mostravam uma imagem favorável de si mesmos, e de repente, todos esses espelhos desaparecem, deixando-os apenas com a realidade crua de quem eles realmente são, quando ninguém está lá para suavizar suas arestas mais ásperas. O confronto com essa realidade interior gera o que Jung chamou de a noite escura da alma, um período de crise existencial em que a pessoa é forçada a enfrentar aspectos de si mesma que vinha negando ou projetando nos outros. Seu silêncio atua como o catalisador que precipita essa crise necessária. Sem a sua presença para exteriorizar seus conflitos internos, eles são forçados a lidar com a ansiedade, a culpa,
o vazio existencial e a responsabilidade pessoal que vinham evitando através da dinâmica codependente que mantinham com você. Durante esse processo de confronto interno, eles experimentam algo que Jung chamou de enantiodromia, o fenômeno psicológico em que uma atitude extremamente consciente é repentinamente transformada em seu oposto inconsciente. Aqueles que antes o consideravam garantido, agora experimentam uma apreciação desesperada de sua ausência. Aqueles que costumavam ser indiferentes à sua dor, agora sentem uma empatia atrasada que é avassaladora. Quem uma vez manipulou seu amor, agora entende a magnitude do que perdeu por meio de suas próprias ações destrutivas. Essa transformação psíquica não é opcional ou controlável para eles. É um processo automático que ocorre quando o equilíbrio psicológico que eles mantiveram através de sua presença é subitamente alterado. Seu silêncio quebrou o sistema de defesas que eles usavam para manter seu ego intacto. E agora, eles devem desenvolver novas maneiras de lidar com a realidade emocional que anteriormente delegaram à sua infinita capacidade de compreensão e perdão. À medida que eles passam por essa crise interior, você experimenta seu próprio processo de transformação, mas na direção oposta. Onde antes havia ansiedade por seu bem-estar, agora há serenidade. Onde antes havia uma necessidade compulsiva de se explicar, agora há uma profunda paz em sua própria compreensão interior. Onde antes havia medo de abandono, agora existe uma segurança interna que não depende de nenhuma validação externa. Seu silêncio o reconectou com o que Jung chamou de eu arquetípico, aquela instância superior da psique que transcende tanto o ego pessoal quanto as influências do ambiente social. Essa reconexão com seu núcleo essencial gera uma série de mudanças profundas na maneira como você percebe os relacionamentos e a própria vida. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Você percebe quantas vezes no passado você sacrificou sua própria verdade para manter o conforto emocional dos outros. Você reconhece como seu excesso de empatia foi usado como uma forma de controle sutil por pessoas que intuitivamente entenderam sua necessidade de harmonia e a exploraram para seus próprios fins. Essa nova clareza perceptiva pode ser inicialmente dolorosa, porque força você a reconhecer que muitos dos relacionamentos que você considerava autênticos eram baseados em dinâmicas de poder desequilibradas, onde você servia como elemento estabilizador, enquanto outros se beneficiavam de sua energia sem retribuir adequadamente. Mas esse entendimento, embora doloroso, é fundamentalmente libertador, porque permite que você tome decisões futuras a partir de um lugar de maior sabedoria e discernimento. Jung observou que o processo de individuação requer necessariamente passar pelo que ele chamou de a morte do ego inflado, onde as falsas identidades que construímos para se conformar às expectativas externas devem ser dissolvidas para permitir que nossa verdadeira essência surja. Seu silêncio representa exatamente esse tipo de morte simbólica. Você está morrendo para a versão de si mesmo que se definiu por meio de sua capacidade de salvar, consertar, sustentar e perdoar os outros, para renascer como alguém que se valoriza o suficiente para retirar sua energia de situações que não o nutrem. Essa morte simbólica é experimentada pela outra pessoa como uma perda real e tangível. Eles não apenas perderam sua presença física, mas perderam o acesso a uma versão específica de você que existia em relação a eles. Uma versão que foi projetada para atender às suas necessidades emocionais sem exigir reciprocidade equivalente. A pessoa que você está se tornando agora através do seu silêncio consciente é alguém completamente diferente. Alguém que você não conhece e não sabe como se relacionar. Essa perda de familiaridade gera neles uma forma particular de luto que Jung chamou de nostalgia do paraíso perdido. Eles começam a idealizar retrospectivamente o relacionamento que tiveram com você.
lembrando-se apenas dos aspectos positivos, esquecendo ou minimizando convenientemente os danos que causaram a você. Essa idealização tem uma função psicológica defensiva, pois permite que eles mantenham uma imagem de si mesmos como vítimas de sua crueldade, mantendo-se quietos, em vez de enfrentar sua responsabilidade pela deterioração do relacionamento. No entanto, essa defesa idealizada é frágil e temporária. A realidade de sua ausência sustentada corrói gradualmente essas construções mentais autoindulgentes. Com o tempo, a verdade de suas próprias ações começa a se infiltrar nas rachaduras de sua negação. Eles se lembram de momentos específicos em que você foi deliberadamente ferido. Eles reconhecem momentos em que escolheram conscientemente seu conforto em vez do seu bem-estar. Eles admitem internamente casos em que manipularam seu amor para obter vantagens emocionais ou práticas. Esse processo de reconhecimento gradual é extremamente doloroso para a psique humana, especialmente para aquelas pessoas que construíram sua identidade em torno de serem pessoas boas, que foram simplesmente incompreendidas por parceiros excessivamente sensíveis ou excessivamente exigentes. Seu silêncio os confronta com a possibilidade de que talvez eles não fossem tão bons quanto pensavam que eram, que talvez suas ações tivessem consequências reais na vida emocional dos outros, que talvez a responsabilidade pelo fracasso do relacionamento não estivesse apenas em sua suposta incapacidade de entender suas necessidades. Jung enfatizou que a verdadeira maturidade psicológica requer a capacidade de tolerar a ambiguidade moral, de reconhecer que todos nós temos a capacidade para o bem e para o mal, tanto para amar quanto para ferir. Seu silêncio está empurrando-os para esse reconhecimento maduro, mesmo que seja da maneira mais desconfortável possível. Você não pode mais manter a ilusão de sua própria inocência porque não tem mais energia disponível para sustentar essa ilusão através de seu perdão constante e de sua infinita disposição de dar segundas chances. Enquanto eles navegam nessa crise de autoconhecimento, você continua a se fortalecer em seu novo paradigma silencioso. Você descobre que a solidão consciente é qualitativamente diferente da solidão que você experimentou quando estava em um relacionamento disfuncional. A solidão que você sente agora é limpa, escolhida, nutritiva. Não é contaminado pela ansiedade constante de tentar decifrar o humor imprevisível de outra pessoa, nem pela tensão de pisar em ovos para evitar conflitos desnecessários. Nesta solidão escolhida, você redescobre aspectos de sua personalidade que adormeceram durante anos de constante adaptação às necessidades emocionais dos outros. Talvez você redescubra seu humor que havia sido censurado por alguém que não apreciava sua maneira particular de ver a vida. Talvez você se reconecte com sua criatividade, que havia sido adiada pela constante urgência de resolver os dramas de outras pessoas. Você pode recuperar sua espontaneidade, que havia sido suprimida pela necessidade de ser previsível e seguro para o ego frágil de outra pessoa. Essa reconexão consigo mesmo gera uma energia vital que é palpável para aqueles ao seu redor. Você irradia uma presença diferente, mais centrada, mais autêntica, mais poderosa. Essa nova energia atrai naturalmente pessoas que operam a partir de um nível mais alto de consciência. Pessoas que valorizam a autenticidade sobre a conveniência, a profundidade sobre a superficialidade, a reciprocidade sobre a exploração emocional. O contraste entre essas novas conexões saudáveis e o relacionamento tóxico que você deixou para trás se torna cada vez mais aparente. Você percebe que o amor verdadeiro não exige que você sacrifique sua essência, não exige que você minimize suas necessidades, não exige que você tolere o desrespeito em nome da compreensão ou da paciência. O amor autêntico celebra sua totalidade,
honra sua vulnerabilidade, protege seu bem-estar emocional. Essa percepção transforma radicalmente seu relacionamento com o próprio conceito de amor. Você não vê mais isso como algo a ser conquistado por meio do autossacrifício ou mantido por meio de complacência constante. Agora, você experimenta isso como algo que flui naturalmente quando duas pessoas emocionalmente maduras optam por honrar uma a outra sem perder sua individualidade no processo. É uma forma de amar que Jung descreveria como individualizada, onde a união não implica fusão, onde a intimidade não requer perda de identidade. A partir dessa nova perspectiva, você pode observar com compaixão, mas sem nostalgia, o impacto que seu silêncio está causando sobre aqueles que não souberam valorizá-lo. Você entende que o sofrimento atual deles faz parte de seu próprio processo de crescimento potencial, uma oportunidade para eles desenvolverem a capacidade de autorregulação emocional que eles delegaram à sua presença constante. Se eles aproveitam esta oportunidade ou desperdiçam, não é mais sua responsabilidade ou preocupação. Jung acreditava firmemente que toda crise psicológica contém as sementes da transformação positiva. Mas apenas se a pessoa em crise estiver disposta a fazer o trabalho interno necessário para integrar as lições que a experiência oferece. Seu silêncio criou as condições perfeitas para que essa pessoa enfrente sua própria crise transformadora. O resultado final desse processo depende inteiramente de sua capacidade de assumir a responsabilidade por suas próprias emoções e ações. Seu papel nessa dinâmica chegou à sua conclusão natural. Você forneceu, através de seu relacionamento com eles, e posteriormente, através de seu silêncio consciente, todas as oportunidades de crescimento que você poderia oferecer. Agora sua energia está disponível para investir em seu próprio desenvolvimento contínuo, em relacionamentos que nutrem sua alma, em projetos que expressam sua verdadeira essência, em experiências que celebram a pessoa extraordinária que você se tornou através deste processo desafiador, mas finalmente libertador. O eco de seu silêncio continuará reverberando em sua consciência por anos, lembrando-os de que algumas oportunidades na vida não retornam, que certos amores não esperam indefinidamente, que a paciência humana tem limites naturais que devem ser respeitados. Será uma lição permanentemente gravada em sua memória emocional, que potencialmente os tornará pessoas melhores em seus relacionamentos futuros, mesmo que essa melhoria não o beneficie mais diretamente. E nessa compreensão final, você encontra a paz mais profunda. Você amou com integridade, deu generosamente, perdoou com compaixão, e quando o tempo foi necessário, você se retirou com dignidade. Seu silêncio não é uma derrota, mas uma graduação. Não é um fim amargo, mas um começo sagrado. Não é uma perda, mas a recuperação de seu poder pessoal mais autêntico. No silêncio, você encontrou sua verdadeira voz, e essa voz nunca mais será silenciada por ninguém que não tenha a sabedoria de valorizar o presente extraordinário que sua presença consciente representa em suas vidas.